O capítulo 19 tem por objeto a responsabilidade do Estado. A responsabilidade consiste numa disciplina jurídica que impõe ao sujeito responder, ou seja, arcar com as consequências negativas de atos defeituosos praticados, inclusive pelo descumprimento não intencional de deveres consagrados no ordenamento jurídico. É possível diferenciar uma responsabilidade patrimonial e uma responsabilidade não patrimonial. A responsabilidade patrimonial consistindo no dever de desembolsar um montante econômico em favor de um sujeito lesado, e a responsabilidade não patrimonial como sendo o dever de arcar com consequências negativas decorrentes da prática de atos reprováveis. Eu posso aludir à responsabilidade patrimonial basicamente para tratar da indenização civil por perdas e danos, e da responsabilidade não patrimonial para indicar os casos em que o sujeito vai arcar com consequências negativas, tais como a perda do cargo, tais como a restrição ao exercício de certas faculdades. Uma das conquistas do Estado Democrático de Direito foi o reconhecimento da responsabilidade do Estado. O Estado democrático de direito compreende a submissão dos órgãos estatais à ordem jurídica, inclusive com o reconhecimento da viabilidade da configuração de prática de ilícitos por parte do Estado e a sua submissão a um regime jurídico de responsabilidade que no Brasil é até mais sério e mais grave do que aquele previsto no tocante à responsabilidade patrimonial dos sujeitos privados. A responsabilidade civil do Estado acaba sendo um dos temas centrais que envolvem o dever do Estado indenizar perdas e danos por aqueles que foram lesados por sua atuação. Há uma responsabilidade civil objetivada quando se trata do Estado. Tal está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é interpretado na acepção de que o Estado, quando atua diretamente ou por meio de concessões de serviço público, concessionários de serviço público, sujeita-se à responsabilização civil, independentemente da comprovação do elemento subjetivo reprovável. Ou seja, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, basta a presença de três elementos, que são a ação ou omissão do Estado, o dano do particular e uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do Estado e o dano sofrido pelo particular. A relação de causalidade acaba sendo uma questão de extrema relevância, eis que a ocorrência de algum evento que rompa essa relação de causalidade é apta a excluir a responsabilidade civil do Estado, a eliminar o dever do Estado indenizar perdas e danos. Uma questão que se relaciona a isso é a minha concepção de que existe um dever diferenciado de diligência relacionado sob um certo ângulo à teoria do risco, em que é possível reconhecer que a administração, o Estado, tem um dever de evitar qualquer dano aos particulares no exercício de sua atuação. Portanto, há uma presunção de culpa, em última análise, e há uma responsabilização objetivada, ao meu ver, mais do que uma responsabilidade objetiva. Um outro tema que é extremamente relevante é a responsabilidade civil do Estado por omissão. Essa é uma questão bastante problemática, eis que, em muitos casos, o dano sofrido pelo particular poderia ter sido evitado se a administração tivesse atuado de um modo ativo, adotando certas precauções, adotando certas condutas que teriam eliminado o cabimento, a ocorrência do evento danoso. Esse é um dos temas mais discutidos pela doutrina e pela jurisprudência, precisamente porque há uma dificuldade em estabelecer um vínculo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano corrente.
Se porventura não for possível estabelecer um vínculo de causalidade lógica entre a omissão e o dano, não se configura a responsabilidade civil do Estado por omissão. É, portanto, uma questão a ser examinada com grande cautela nos casos concretos.